viver cada dia de inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonito ela veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no campeiro não tem crime nem rancor, nem perfume ela usa pra não ter seu cheiro. Quem acolhe os passarinhos, eles dá água e comida. Quem perfuma o campo e a veste colorida. Veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. E se Deus cuida das plantas e pras aves dá um ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados dessa forma, Deus espera que a gente faça o mundo mais bonito, mais humano e mais contente. As pessoas hoje correm tras do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia de inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonito ela veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no campeiro não tem crime nem rancor, nem perfume ela usa pra não ter seu cheiro. Quem acolhe os passarinhos, eles dá água e comida. Quem perfuma o campo e a veste colorida. Veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. E se Deus cuida das plantas e pras aves dá um ninho, cuidará
Olá, boa noite. Mais uma vez nós nos encontramos virtualmente para mais um momento de louvor, um momento de reflexão e um momento de oração. Eu quero acolher a todos e todas vocês nesta noite com a canção Amanhecer, O Amanhecer. A cada dia nasce de novo o sol, assim renasce a cada manhã. A misericórdia de Deus, recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor, e grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar para conviver, dar mais calor e fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar, é bom viver e despertar para conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. A cada dia nasce de novo o sol, assim renasce a cada manhã a misericórdia de Deus. Recebo hoje a dádiva da vida, novamente por tuas mãos, Senhor, e grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar para conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sol da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar. Que bom vê-los aqui, que bom que vocês estão participando, muita gente de perto e de longe, nos acompanhando em mais uma live de louvor, de reflexão e um momento de oração. Eu quero saudar a todos e todas vocês com as palavras de Filipenses capítulo 2, o versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo a si mesmo humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que estas palavras possam confortar e consolar todos e todas nesta noite, neste momento em que nós aqui estamos. Uma das pessoas colocou alguma coisa aqui na tela, eu não consigo tirar, mas sigamos assim. Convido para mais um louvor. Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. Aqui chegando, Senhor, e poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua
tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. Nós assim nos encontramos e nos reunimos, mesmo que virtualmente, eu aqui, você na sua casa, mas nós não estamos sozinhos. Deus se faz presente ali onde nós o invocamos. Assim eu quero invocar a presença de Deus, a presença de seu Filho Jesus Cristo e também o Espírito Santo em nosso meio. Nós assim nos reunimos em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E assim, mais um louvor para a gente cantar junto. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança deste chão brotou, e o povo novo deu seus mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça vão de reinar, que viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Nosso poder está na união, o mundo novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a e preparando a festa da libertação. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Cidade e campo se transformarão, jovens unidos na esperança gritarão. A força nova é o poder do amor, nossa fraqueza é força em Deus libertador. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Eu quero convidá-los e convidá-las para um momento breve de oração. Vamos ver se eu consigo tirar. Acho que deu. Isso. Nos inclinemos a cabeça, unimos as nossas mãos. Se está com algum familiar junto de ti, pode então orar junto comigo. Bondoso Deus, nós agradecemos-te porque podemos nos reunir aqui nesta noite, mesmo que cada um em sua casa e por este meio da rede social. Nós queremos refletir sobre tudo o que fizeste por nós que somos teus filhos e tuas filhas. Por isso, venha com teu Espírito Santo nos iluminar e orientar em nosso encontro. Dá que este encontro seja um encontro de aprendizagem para podermos, assim, edificar a nossa fé em Ti. Isto nós te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós também queremos pedir Kyrie eleison, pelas dores do mundo, em especial por tantas pessoas
que mais uma vez sofrem por violência, a natureza que sofre e geme, também as pessoas que estão vivendo novamente o medo, o terror do coronavírus, que novamente está em alta, pelos hospitalizados, pelos enlutados, e assim nós queremos clamar a Deus, Kyrie eleison. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder, sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Como eu divulguei na tarde de hoje, e também estava aí antes, o nosso texto para a reflexão de hoje, desta noite, nós encontramos em Romanos capítulo 5, os versículos 1 a 11. Certamente você tem aí a sua Bíblia e pode abri-la, mas antes de eu ler esse texto para vocês, eu quero refletir um pouco e fazer uma breve introdução para que a gente possa entender um pouco o contexto desse texto escrito pelo apóstolo Paulo e compreender melhor esse texto também a partir da fala em seguida. Então, antes da gente fazer a leitura do texto, nós queremos entender um pouco ele. O Evangelho de Jesus Cristo, ele chegou até a cidade de Roma, ou em Roma, muito bem antes das epístolas aos romanos, ou seja, aquelas cartas todas que o apóstolo Paulo escreveu para aquela comunidade. Se nós olhamos lá em Atos, capítulo 2, versículo 10, nós podemos perceber ali que haviam romanos presentes em Jerusalém, naquela grande e famosa festa de Pentecostes, que naquela ocasião estavam ouvindo a pregação de Pedro. A pregação de Pedro, nós vemos ela em Atos 2, 14 seguintes. Não se sabe bem ao certo, que já faz muito tempo, é difícil a gente conseguir todos os registros históricos, não se sabe se eles estavam entre aqueles 3.000 que creram na pregação de Jesus e foram batizados pelo Espírito Santo. Mas, historicamente, a gente pode concluir que eles eram os únicos europeus citados entre aqueles peregrinos lá em Roma. Provavelmente, então, Paulo, que estava junto, ele escreveu a carta aos romanos durante os seus 3 meses que ele esteve lá na cidade de Corinto, onde, inclusive, ele ficou hospedado na casa de um amigo chamado Gaio. Isso para a gente entender um pouco melhor o contexto na qual o texto foi escrito, isso ocorreu por volta do ano mais ou menos 56, 57, depois de Cristo, quando as comunidades cristãs já haviam se espalhado por muitos lugares. Mas a comunidade judaica em Roma, ela já existia desde o século II a.C. Então já existia uma comunidade formada, mas ela era da tradição judaica. Os judeus, por serem cristãos, então, naquela ocasião, já foram expulsos pelo imperador Tibério, e lá no ano 19
eles retornaram, né, alguns anos depois, retornaram em um número bem maior. Eles estavam mais fortificados. E mais tarde, eles novamente, por questões políticas e guerras, foram expulsos pelo imperador Cláudio, conforme também nos relata o livro de Atos 18:2, onde, inclusive, a gente encontra o relato do encontro de Paulo com os recém-chegados de Roma. Algumas informações que temos que esses judeus de Roma, eles estavam em conflito. E esse conflito ele se dava por conta de um grande ou importante agricultor que vivia lá naquela época. E este primeiro grupo de cristãos de Roma era exclusivamente de origem judaica, né? Eles eram de descendência judaica. Mas, então, todavia, por volta do ano 57 depois de Cristo, a comunidade ela era formada por dois grupos. Tinha o grupo, a comunidadezinha pequena, né? Os cristãos de origem judaica e tinha os de origem gentílica. E o apóstolo Paulo, na tentativa de harmonizar a convivência dos grupos, ele frisa aos cristãos de origem gentílica que eles nunca devem se esquecer da base judaica daquela comunidade. Isso está escrito em Romanos 11:18. E, como já disse, o Paulo ele tenta zelar pela harmonia entre os dois grupos dentro da comunidade. E é neste contexto que nós queremos, então, entender o texto escolhido para a nossa reflexão. Enquanto vocês abrem a Bíblia, Romanos 5:1-11, convido para cantarmos duas canções para nos prepararmos para a palavra. São refrões conhecidos, todos e todas podem cantar juntos. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Assim eu trago, então, para que possamos ler, e quem tem a sua Bíblia pode acompanhar, Romanos, capítulo 5:1-11, e lá está escrito: aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida, na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. E, de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis,
Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama, e Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que nós fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu Filho. E agora que nós somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Até aqui a palavra de Deus. Qual é a notícia boa, ou qual é a notícia que o texto nos traz? O que nós podemos extrair de notícia boa desse texto? Claro, né? A resposta já está no próprio texto, né? A notícia boa desse texto é que nós fomos aceitos por Deus mediante a fé. Isso foi obra de Jesus Cristo e foi uma obra de graça. Mas esta graça alcançada através do Filho Jesus Cristo nos desafia para quê? Para que ela nos desafia? O que nós vemos no texto são duas coisas. A primeira é de que nós permanecemos firmes nesta graça de Jesus. Cremos no seu nascimento, na sua morte e na sua ressurreição. A segunda coisa que nós vemos é que ficamos firmes na esperança de que nós podemos chegar a participar da glória de Deus. E é esta esperança que nos move, nos encoraja. O apóstolo Paulo, a partir desta carta e de tantas outras, mostra como a justificação através da morte e ressurreição de Cristo Jesus atua na vida prática de nós cristãos e cristãs. Paulo, no texto, destaca a fé com esperança, como sendo a determinação central do ser cristão. E para isso, então, ele argumenta que a paz com Deus, ela vem como primeira consequência da fé. Ou seja, eu devo estar em paz comigo, com Deus, para, então, a fé transbordar meu coração. E ele diz também que a segunda consequência da fé é a esperança da glória de Deus, ou seja, a salvação eterna, a vida eterna pela qual nós esperamos. Paulo fala sobre a paz com Deus e a esperança da glória de Deus como uma nova categoria, ou seja, um novo jeito de viver a vida cristã. Porém, nós devemos lembrar, o mais importante é a esperança, pois sem a esperança, a fé é uma fé morta, ela não vale nada. E aí nós lembramos do nosso reformador Martim Lutero, que dizia que nós somos salvos mediante a fé. Mas ainda não pois cabe antes do julgamento, né? Cabe antes da salvação, antes da garantia da salvação, cabe o julgamento de Jesus Cristo na graça de Deus. Ou seja, em Romanos 5, também nós vemos e percebemos o enfoque dado pelo Evangelho, ou seja, que a justiça faz parte da fé. Pois para Jesus Cristo, a justiça significa salvação e vida. Mas como a carne é fraca, e também nós, nesse mundão, temos muitas ofertas,
Cada pouco nós caímos em pecados e como pecadores, pecadoras, nós estamos, então, em oposição a Deus. E é por causa do pecado que as pessoas estão privadas da glória. Mas lá onde existe justiça completa, aí certamente, né, não faltará glória. Porque nós ainda não estamos na glória. Nós estamos em constante caminho para a glória de Deus, para a vida eterna. Ela permanece sendo a nossa esperança. Esperança de vida, esperança de dias melhores, esperança da cura de tantas doenças, da cura do Covid. Ainda que, ao mesmo tempo, possamos esperar pela glória de Deus, mediante a promessa que Cristo nos fez ao morrer na cruz por nós. Portanto, o futuro está sobre a luz da esperança. E, ao mesmo tempo, o presente, o agora, o hoje, que é cheio de dificuldades, cheio de sofrimentos, como parte da vida. Porque a esperança, ela leva ao encontro da glória futura. Nos leva, a esperança é que faz nos caminhar rumo ao reino de amor, ao reino de justiça e paz. E esta esperança, ela está ancorada na experiência do amor de Deus por seus filhos e filhas, ou seja, por nós. Paulo não somente afirma que a certeza do amor de Deus na nossa vida é dádiva do Espírito Santo, mas ele entende e frisa, destaca, que o amor, por si só, já é derramado em nossos corações. Pois Paulo fala que Deus permitiu que seu Filho morresse por nós, quando ainda éramos pessoas pecadoras. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e esse é o grande milagre do amor de Deus. Um amor que ultrapassa a todas as capacidades humanas. Então, a inimizade, as brigas, as fofocas entre as pessoas e para com Deus é transformado em amizade, como relata o texto. Elas puderam experimentar a totalidade do amor de Deus, pois foi por iniciativa dele que aconteceu a reconciliação daqueles dois grupos, da qual eu falei inicialmente. Nós, então, aprendemos com a carta de Paulo aos Romanos que nós precisamos permanecer firmes na fé, mas em esperança. Nunca percam a esperança. A fé até ela pode diminuir, ela pode ficar no muro, mas nunca percam a esperança. Então, ele diz, nós precisamos permanecer firmes na fé, em esperança, apesar de nossos erros, apesar de nossas falhas, apesar de nossas dúvidas. Que Deus nos ama como somos, e por isso também nós podemos amar a si mesmo, cuidando-se, protegendo-se. Amar o nosso próximo como ele é, assim como ele se apresenta a nós, sem julgá-lo, sem discriminá-lo. Que estas experiências tristes, vindos dos nossos maus relacionamentos ou do nosso mau comportamento, pelo amor através de Jesus Cristo, podem sempre se tornar em alegria de viver e em esperança de, assim, alcançarmos a glória de Deus. Lembro mais uma vez que lá na comunidade de Romanos existiam dois grupos. Talvez na nossa comunidade também seja assim. Possa ter dois grupos que pensam diferente, não sei. Muitas vezes na nossa família é assim, um pensa diferente do outro e a família se divide. Às vezes no trabalho também acontece divisões, por causa de interesses. Toda a nossa política é dividida em grupos, né? Mas o que Paulo quer nos ensinar,
que nós não precisamos competir uns com os outros, mas que precisamos apenas ter fé e esperança. Ou seja, viver no amor e na graça trazido por Jesus Cristo quando ele veio ao mundo, e mesmo que ele foi morto, crucificado numa cruz, mas que sirva de exemplo e que nos lembremos sempre que ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Que o Santo Espírito nos ilumine e nos oriente neste tempo ainda de muita dificuldade, de nos encontrarmos, de nos abraçarmos, de sofrimento, de angústia, de medo, de outras doenças, de depressão, intolerâncias. Que Deus nos ilumine, que o Santo Espírito nos oriente. Que assim seja. Amém. Assim, queremos cantar mais um pouco. Nem só palavra é o amor. Nem só palavra é o amor, é palavra unida à ação. Jesus veio ao mundo, amor encarnado por todos nós. Nem só palavra é a paz, é palavra unida à ação. Jesus deu a vida, o sangue da aliança, o signo da paz para o mundo infeliz. Nem só palavra esperar, é palavra unida à ação. Jesus ressurgiu ao sinal de esperança por todos nós. Nem só palavra é o amor, é palavra unida à ação. Jesus veio ao mundo, amor encarnado por todos nós. Nem só palavra é a paz, é palavra unida à ação. Jesus ressurgiu ao sinal de esperança por todos nós. Eu quero trazer alguns avisos. Há pouco alguém escreveu no chat, Lindaura. Boa noite, gostaria de saber se tem culto no final de semana. Eu já vou mostrar aqui nos avisos, tá, Lindaura, o plano de cultos, e aí você pode ver o seu horário de culto no final de semana, sim. Então vamos lá para os avisos. Deixa eu só mostrar aqui. Assim, os nossos avisos, eu peço, então, a paciência. Vamos lá. Nós temos culto, sim, no final de semana. Na sexta-feira, às 19h30, nós teremos culto na comunidade de Nova Carapina. Sábado, às 19 horas, aqui na comunidade Jardim Limoeiro. E no domingo, às 18 horas, nas comunidades da Serra Sede. Então, aqui está o plano de cultos. Ele será publicado também aí no Facebook. Vocês podem depois acompanhar os demais finais de semana lá.
Nós demos já início à nossa campanha Ação Comunidades, estamos sempre falando nos cultos, uma Ação Comunidades onde todos e todas são convidados a contribuir, fazer doações, e aí vocês têm um carnezinho que é para controle das suas contribuições. A ideia é que vocês contribuem cada mês um pouco, substituindo assim as festas que a gente não vai ter ao longo desse ano, tanto nas comunidades quanto nas paróquias. E aí, quem pega esse carnê e quita ele até o final do ano, então vai concorrer aos prêmios que estão expostos e também estão ao final do carnê. São 12 prêmios no total. Então, quem ainda não recebeu o seu carnê e ainda não consegue vir até a igreja para buscar, faça contato com os presbíteros, presbíteras, diretoria da paróquia, também eu, secretaria, que nós podemos encaminhar e levar até vocês. A professora de música, Sidneia Conant, ela oferece aulas de música semipresencial, são aulas de violão, são aulas de flauta, também musicalização. Os horários que ela tem disponíveis são terças e quintas na manhã, das 9 ao meio-dia, e à tarde, das 14 às 18. E nas quartas-feiras também à noite, das 19 às 22. Então, essas aulas são individual ou pequenos grupos, online, uma vez por semana, tem uma duração de 50 minutos cada aula, e assim que possível, uma vez por mês, ela vai fazer uma aula presencial com os alunos, com pequenos grupos, né? A mensalidade para quem é membro da nossa paróquia Serra é R$60, e para quem não é membro, pode participar também, R$70. Faça contato com alguém da paróquia, secretaria ou eu, que a gente bota vocês em contato com a professora. A comunidade da Serra continua com seu projeto Reciclando com Fé, Preservando a Vida, garrafas PET, frascos de shampoo, potes de manteiga, embalagens de detergente ou de amaciantes, plásticos finos e limpos, entre outros. Levam até lá, podem deixar também nas suas comunidades, ou quando vêm ao culto, deixam aqui que a gente consegue encaminhar isso até lá para eles darem o destino. Alguns anos, sempre quando tem culto com Santa Ceia, os membros são motivados a trazerem alimentos para a formação de cesta básica. Devido à pandemia, nós intensificamos esse projeto, então essa doação de alimentos oportunizou a gente confeccionar várias cestas básicas que foram distribuídas para famílias necessitadas ou com dificuldades ao longo da pandemia. E este projeto continua, então vocês continuem trazendo, doando alimentos para as comunidades, que a gente possa, a nível de paróquia, confeccionar estas cestas. Então, alimentos não perecíveis, materiais de higiene, materiais de limpeza, álcool em gel, podem deixar aqui em Jardim Limoeiro ou trazer no horário dos cultos, não só quando tem culto com Santa Ceia, mas todos os cultos na qual vocês vêm. E também, porventura, se alguém quer fazer uma doação e não tem como trazer, faça contato também e a gente dá um jeito de buscar. Nós também estamos distribuindo um folder que explica sobre a nossa gratidão, a oferta de gratidão que a gente faz a Deus, e aí qual a importância da minha contribuição para a igreja e como posso contribuir. Esse folder, então, traz todas essas explicações e para onde vai a minha contribuição. Então, também podem solicitar, pegar assim que possível. Temos sempre disponível nos cultos. Então, o atendimento da Secretaria da Paróquia, com a secretária Lorena, o telefone dela está aqui, é sempre de segunda, quarta e sexta, à tarde, das 13 às 18. Também o atendimento pastoral, o aconselhamento pastoral, que muitas vezes precisa, por enquanto isso está acontecendo mais por telefone, mas na medida do possível a gente também pode nos encontrar. Então, para agendar, conversar sobre isso, por favor, telefonem para o meu celular, que está aí, 999-02-2347. Também podem ser solicitadas com a secretária Lorena pelo telefone dela. Lembrando, todas as quartas-feiras, as nossas lives de louvor. De avisos eu tenho esses. Nós queremos, assim, então,
nos preparar para o nosso momento de oração. E vocês também podem participar escrevendo seus motivos de agradecimento, de oração no chat, para que a gente possa concluir o nosso momento de oração. Enquanto nós cantamos, eu aguardo a todos e todas escreverem, né, aí os seus pedidos, as suas orações. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. A nossa vida vem, pois, transformar, refrigério para a alma nos dar. Agora, com outros irmãos, com outras irmãs, nos unimos aqui em coração. Podem ir escrevendo que, enquanto isso, eu canto uma canção. Sobre todo nome é o nome do meu Cristo, diante de tão grande nome, todos se prostrarão. Todas as forças da escuridão, todas as forças do mundo vil, todos os céus, hostes de Deus, todos se prostrarão. Nossos olhos te contemplam, nosso coração te adora, nossa língua já proclama, Jesus Cristo é o Senhor. Nome sobre todo nome, é o nome do meu Cristo, diante de tão grande nome, todos se prostrarão. Todas as forças da escuridão, todas as forças do mundo vil, todos os céus e as hostes de Deus, todos se prostrarão. Nossos olhos te contemplam, nosso coração te adora, nossa vida já proclama, Jesus Cristo é o Senhor. Bondoso, querido Deus, te agradecemos por este encontro virtual. Te agradecemos por tudo que aprendemos nesta noite. Nós te pedimos, dá-nos fé e esperança em todos os momentos de nossa vida. Nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida comunitária. Também te agradecemos pelo bom tempo, pela nossa vida. Te agradecemos pela saúde. Enfim, por todas as bênçãos que nos dás, pelo teu amor e tua graça diariamente. Mas nós também queremos te pedir pelas pessoas doentes, pelas pessoas enlutadas, pelos atribulados, preocupados e aflitos.
Estende a tua mão poderosa e dá-lhes a tua paz. E assim nós compartilhamos a oração que cada um e cada uma aí escreveu. A Rosanete Flegg pede oração para o filho Felipe, que está de aniversário segunda-feira, fez aniversário segunda-feira, dia 1º de março. Assim nós já oramos por todos os aniversariantes de nossa paróquia e também os que aí estão. A Natalina Klitz, que agradece pelas orações e pede que continuem orando por ela e por todos nós. A Leide Santos pede oração para os filhos e por toda a família dela. Estendemos esta oração também para todos os filhos e todos os familiares nossos. A Nilda, que Deus fortaleça a nossa fé sempre e nos ajude a caminhar com esperança. É agradecer por este momento de oração e louvor com o nosso pastor Erivel Comentes, que vos fala, que com mensagem sempre fortalece a união das comunidades e da nossa paróquia. A Eda Schuk pede oração pelo pastor Hillard, que está com Covid e nada bem. O pastor Hillard é um conhecido meu, é pastor aposentado, mora na Grande Curitiba, e a Eda é a sua esposa. Que bom vê-la aqui, dona Eda. Wilson Clens quer agradecer a Deus que hoje a sua mãe, Silma Maia Clens, está bem melhor. Que Deus abençoe a todos e todas. Orei por ti, também pela sua mãe, Wilson, e que bom que ela está bem. A Lúcia Hoffman Leite, lá de Curitiba também. Que Deus abençoe a nossa amiga Arlete Friso por mais um ano de vida, com muita saúde. Bem lembrado, Arlete, está de aniversário hoje. A Rosineia Schultz quer colocar a família e todos os membros da família de Euriba e todos os que estão internados ou em casa com Covid ou outras doenças. E agradece pelas bênçãos e a cura do tio Darli Litic, que também passou pelo Covid. A Vera Lúcia Detman também está conosco e agradece a Deus por este momento. A Nilda novamente escreve aqui, agradece pela vida. O Davi coloca em oração as famílias que perderam seus queridos nesta pandemia. Oremos por este Brasil, que agora registra mais de 1.900 mortes em 24 horas por Covid-19. Isso não pode continuar assim. Precisamos nos cuidar e cuidar de quem amamos. São provavelmente palavras do nosso presidente da paróquia. Leomar Naitson agradece pelo dia de hoje e pede oração por todos os enfermos. Pede pela recuperação dos membros da nossa paróquia que testaram positivos. Ademar Caetano, Deus abençoe a todos nós. Vera Lúcia pede oração pelo Vitorino Detman, seu esposo. A Ida, lá de Curitiba, coloca então em oração a Kathleen, na qual ela é madrinha. Ó Deus, estenda a tua mão poderosa e dá-nos a tua paz. Isto tudo nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Para vocês que estão em casa, que estiveram conosco, louvaram conosco, oraram, refletiram também, queiram estender as suas mãos e recebam a bênção de Deus. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Deus levante o seu rosto e vos dê a paz. Assim vos abençoe o bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que possamos, assim, ficar firmes na esperança, para que possamos, com a esperança, renovar sempre a nossa fé. E assim eu me despeço com a canção A Cada Dia Inteiro e aguardo a todos e todas novamente na quarta-feira que vem, no mesmo horário, no mesmo local, por meio deste canal. Uma abençoada noite, um abraço bem apertado a cada um e cada uma, e que bom que esteve aí conosco, nos acompanhando, e que essa reflexão possa ecoar em seus corações e mentes ao longo dos próximos dias. Uma boa noite, um abraço e até quarta-feira. As pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia ao dia inteiro. Veja como os passarinhos voam bem no ar celeste. Veja a flor de algum canteiro e bonito ela cresce. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem crime nem rancor, nem perfume ela usa pra não ter seu cheiro. Quem acolhe os passarinhos, eles dá água e comida. Quem perfuma o campo e a veste colorida. Veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. E se Deus cuida das plantas e pras aves dá um ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho.